vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos nesse instante, sanando os corações, nossos pensamentos. Vamos nos ligando ao nosso mentor individual, esse companheiro que sempre nos acompanha, me instrui no bom caminho a seguir. Vamos saudando o patrono da nossa casa, comandante Edgar Armon. Vamos saudar a fraternidade da Lei Áurea, as equipes de limpeza e higienização que prepararam esse ambiente muito antes da nossa chegada, que nos ajuda a todos também estarmos em sintonia. Vamos saudando a fraternidade dos humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes. Uma menção honrosa, que ontem foi a data do seu aniversário aqui na Terra. Receba o nosso amor e o nosso agradecimento por todo o trabalho que realiza perante a humanidade. Vamos saudando a fraternidade do Trevo, com o venerável Razim, as correntes indígenas com Brogotá e Itaporã, e todas as demais fraternidades do espaço com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal, amparados e fortalecidos na prece. Vamos saudando a Ricardo e seus lanceiros, pedindo a Ricardo que faça toda a proteção da nossa casa espírita, nosso bairro, da nossa cidade, nosso país. Vamos também saudando Ismael, esse anjo amoroso, preposto por Jesus, para ser o guardião do nosso país, pátria do mundo, coração do Evangelho.
Nós também, nesse momento, dando a Maria de Magdala e Paulo de Tarso exemplos de reforma íntima, que possamos nos inspirar na sua reforma, buscando a nossa reforma interior. E vamos também sentindo, nesse momento, a presença maternal de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que nos envolve com seu manto de luz. Essa mãe amada nos guia até a esfera crística, onde Jesus habita. E diante de ti, Mestre, nós te agradecemos pelo seu evangelho de luz, por todas as oportunidades de aprendizado, e te pedimos que nos leve até o Pai da vida. E diante de ti, Pai, te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da reencarnação, pelas oportunidades que temos, por tudo que temos, por tudo que somos, pelo nosso passado, presente e futuro. E é com muito amor que te ofertemos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Eu fiz o suficiente para a minha evolução. Jamais será o suficiente, pois esse é meu dever. Entendendo isso, com certeza me ajudará a não progredir no mal do egoísmo, do orgulho, que são as piores chagas do impedimento da evolução do ser humano. Uma grande parte não está dentro da codificação kardeciana. Engloba fragmentos associados à religião hindu, o hinduísmo, que trouxe um legado espiritual muito grande para o mundo, né? Na questão até reencarnacionista. Através de quem? Dos povos Vedas, que viveram 5.000 anos antes dos autores da própria Bíblia.
E o Espiritismo, como uma doutrina reencarnacionista e evolucionista, ele não se fecha em si mesmo. Ele dá vazão a esses conhecimentos também. Por quê, meus queridos? Porque o fenômeno espírita, ele está em todos os tempos. No passado, no presente e no futuro. Tudo bem? Agora eu vou fazer a apresentação aqui, para que a gente possa elucidar melhor essas colocações. Isso é formado por 3 elementos. Esses são esses 3 elementos que são os preponderantes. Primeiramente, é Deus, a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema, criador de tudo e de todos. Segundo, é o Espírito. E terceiro, consequentemente, a matéria. Tá? A criação do Espírito e da matéria por Deus. Essa matéria é criada, eu não sei se vocês lembram, você já deve ter visto até em algumas aulas anteriores, através do fluido cósmico universal. E o que é o fluido cósmico universal? É a matéria elementar básica, originada de tudo, que é matéria e é feito de condensação e transformação. Tudo bem? Esse fluido cósmico, ele faz esse processo de transformação e condensação. Dá origem e dá a todas as matérias existentes no universo. Tudo bem? Então, nós podemos dizer que o fluido cósmico universal é principalmente energia, que quando condensada transforma-se em matéria. E olha que interessante, só para elucidar o início da aula, aquela expressão de Jesus, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra emanada da boca de Deus. O verbo. E o que é o verbo? Energia. Energia constante. Trabalho constante. Tudo bem? Agora, em contrapartida, nós temos a constituição do homem. O homem também é constituído por 3 elementos. Quem são esses 3 elementos? Alguém se arrisca a falar? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Perfeito, muito obrigado. É isso mesmo. Espírito, perispírito, que é a forma espiritual, e matéria. Tudo bem? Ou corpo físico. Tudo bem? Constatação. Não há vazio no universo, ele está todo preenchido por este fluido cósmico universal. Nós entendemos, dentro desse contexto do fluido cósmico universal, que todos os cometas, todas as galáxias, todos os sistemas solares, todas as nebulosas, todas as condensações de estrelas, buracos negros, tudo aquilo que está inserido dentro do universo. Esse fluido cósmico universal, ele, volta a dizer, ele transforma e condensa, oriundo dele próprio. Podemos criar e transformar, condensar a partir do fluido cósmico universal? Nós somos matéria densa, nós vivemos num mundo denso. Sim. E fazemos isso
constantemente. Só que esse desafio ele tem que ser feito de maneira inteligente para realizar toda essa transformação. Um esforço imenso de nós nos ligarmos com o Pai Criador. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Há vazio no universo, segundo o Livro dos Espíritos? Não. Tudo está naquilo que a gente acha que é vazio, ali possui fluido cósmico universal. E o Livro dos Espíritos deixa claro isso, que ali existe também matéria, que fogem aos nossos olhos materiais e fogem também aos nossos aparelhos, dentro da nossa limitação física. Como Deus criou o Espírito? O Espírito foi criado das mãos de Deus. Nós saímos da mão de Deus como centelhas divinas, como partículas divinas emanadas dele próprio. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo bem? Qual que é a finalidade da matéria? Qual seria? Possibilitar ao espírito o desenvolvimento da inteligência e também da total moralidade, para que a gente possa alçar voos mais altos, planos mais elevados, em condições mais sutis. Tudo bem? E deixar mais essa matéria densa. Lembrando que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso é muito importante a gente interiorizar. Aí eu pergunto, como unir esses dois elementos, espírito e matéria, olha só, a ponte de espírito e matéria, em elementos tão antagônicos, tão diferentes em suas propriedades. Criar um terceiro elemento que consiga transitar entre os dois planos da criação, possibilitando a ação do espírito sobre a matéria. Quem que é o cara? Perispírito. O perispírito. Como o perispírito é formado? Pelos elementos dos dois planos. Por isso que o perispírito, meus irmãos, é semimaterial. Tudo bem? Ele não é totalmente fluídico. Ele é semimaterial. Então, o espiritismo é um corpo astral do espírito, que se une totalmente à matéria. Com a morte do corpo físico, destrói o perispírito? Não. Servirá de envoltório no plano espiritual, igual o meu amigo falou no início, aí antes da gente iniciar a nossa aula. Ele vai tomar outra forma em outro orbe. Percebe? Vai ser moldado o espírito conforme as suas necessidades. Tá claro isso, pessoal? Ok. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Lá em Júpiter, que é um planeta 300 vezes maior do que a Terra. E há indícios de vida em Júpiter, não aos nossos olhos. E é um orbe mais adiantado, em comparação com a Terra, não é? A vida lá em Júpiter não se apresenta da mesma forma material que nós conhecemos.
Então, migrando daqui para Júpiter, vamos supor, na Terra, nós vamos tomar uma outra forma, um novo invólucro fluídico. Tudo bem? Ok. Tá claro isso, pessoal? Na pergunta 94 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos nos elucida bastante coisa sobre isso. É perguntado, né? É perguntado para Kardec, pergunta aos Espíritos da Verdade. De onde o Espírito tira o seu invólucro semimaterial? Daquilo que nós acabamos de dizer, do fluido cósmico universal transformador. De cada globo. Cada globo tem uma substância. Ele não é idêntico em todos os mundos. O espírito muda o seu envoltório como vocês trocam de roupa. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Rogério, Pode falar. eu só queria fazer uma colocação. Você falou sobre Júpiter, né? Isso. Quem quer buscar mais informações sobre isso, sim, essas informações que você passou e outras, né? Isso. Nas Folhas Espíritas de 1858 e 1859. É muito interessante essa informação que você nos colocou aí sobre Júpiter. É isso. Como nós transformamos, se um dia nós fomos viver no planeta Júpiter. É só um adendo. Ah, sim, muito bom. E com certeza a gente sabe, né, que a gente sabe que existe outro tipo de vida, né? Que não é na mesma condição nossa, né? Finalidades do perispírito. Qual é a finalidade? Olha só, o perispírito armazena todas as experiências que adquiriu lá de bilhões de encarnações. Lembra lá? Porque o nosso princípio é espiritual, né? Vindos da mão de Deus. Automatismos adquiridos aonde? Nos diferentes reinos da natureza. Bilhões de jornadas da matéria. Certo? Então, como resultado, quando esse princípio espiritual encarna no homem, então esses automatismos já estão todos acoplados ali. O homem não precisa programar-se mais para pensar, para respirar, porque é uma coisa autômata. Dormir, digestão dos alimentos, circulação do sangue. Lembra lá da evolução nos diferentes reinos? Um conjunto praticamente de plataforma celular. Então, sem o perispírito, meus queridos, seria impossível manter os laços fisionômicos por ocasião dessa renovação celular. O mesmo forma humana, servindo como molde a nossa estrutura física, que eu acabei de falar. Tá bom? Aqui nós vemos, ó, se vocês verem aqui, ó, isso aqui é um cordão chamado cordão de prata, que liga o corpo físico ao corpo perispiritual. Olha que interessante. São conexões de fios magnéticos. Tudo bem? Uhum. Quer ver um exemplo que a gente pode dar sobre isso? Uma pessoa que reencarna com uma missão, ela faz um planejamento reencarnatório de estar aqui na Terra 80 anos. Certo? Quando ela atinge os 78 anos, certo? Aproximadamente, tá? Estes cordões, esses fios de prata, eles enfraquecem. Quando passa mais um ano e meio, aos 79,
os cordões, esses fios magnéticos, eles se deterioram. E quando chega aos 80 anos, eles se rompem efetivamente. E se o perispírito tiver desligado completamente da matéria, não tem mais como essa matéria ser reanimada. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? É muito importante a gente entender isso, tá? Porque o nosso princípio é espiritual e não físico. Nós armazenamos o quê? No nosso corpo somático, esses automatismos. Rogério, Pode falar. então, pelo que você falou, a morte ela pode acontecer por deterioração, porque, pelo que a gente lê nos livros, a ligação do corpo físico com o perispírito, quando ela cessa, tem sempre alguém que vai lá e corta, né, os trabalhadores. Você está dizendo, então, que pode acontecer da Pode acontecer. Pode acontecer, sim. E na leitura que a gente viu, fala também o próprio Chico Xavier, né, através de André Luiz, se você vem com um planejamento reencarnatório de 80 anos, igual eu coloquei, e você tem alguns resgates kármicos para serem suplantados, o que acontece? Se você praticar a caridade, se você fazer trabalhos assistenciais, auxílio, olha só, eu estou falando dentro da vida corpórea com vida, tá? Você se dedicando ao próximo, o seu período de vida corpórea pode se prolongar de 5 a 20 anos. Olha só, estou falando de vida física. E eu disse também aí na questão dos 80 anos, a questão de como que é relatado. Com certeza que depois de um certo tempo vai se romper totalmente e com os 80 anos é cortado. Tudo bem? Mas eles já vão se enfraquecendo e se deteriorando antes da pessoa desencarnar. É isso que eu falei. Aí depois, com certeza, eles são cortados. Eles são rompidos. Tudo bem? Ok, grato. Tá claro isso? Ok. O perispírito, ele guarda também, só para vocês terem uma ideia, enfermidades. Ele grava impressões, cicatrizes de membros amputados. Olha só, de um braço, se você não tem um braço, uma perna. Eu acho que você já deve ter visto em alguma vertente espiritual sobre isso. Isso fica tudo impresso como uma digital no espírito. Olha que interessante. E o perispírito, ele registra as nossas existências anteriores. É por isso que eu estou falando dessa condição. Ele registra, fica tudo ali gravado nas vidas anteriores. Principalmente as nossas virtudes e os nossos defeitos. Rogério. Olha que interessante. Pode falar. Eu sou Andréia. Pode falar. Dizem que essa é a nossa melhor encarnação, né? E aí eu vejo que acho que a dificuldade está... É importante a gente entender isso para a gente perceber onde estão nossas dificuldades e dar continuidade na nossa evolução. Porque se a gente se prende que todos os problemas estão nessa encarnação, a gente não consegue evoluir. Sim mesmo, olha, muito bem colocado. Se nós nos limitarmos apenas a essa existência, os nossos padecimentos e os nossos sofrimentos se tornarão intermináveis, meus queridos.
Porque Então, assim, é por isso que a gente tem que ter a fé na vida futura, do Espírito. Então, não vamos achar que nós estamos burilando, resgatando tudo nessa existência. Não é assim, não. Se não houver condições de a gente resgatar isso dentro dessa vida atual, nós temos outras vidas que a gente possa futuramente resgatar. Tudo bem? tudo bem. E a reforma íntima, ela vai além dessa vida, né? Ela tem que Com certeza. para você limpar tudo aquilo, todas as crenças, que se essa é a melhor encarnação e já é meia boca, imagina você tem que voltar. Nossa, é muito bem colocado. Reforma íntima para nós nos limparmos, igual o meu colega colocou lá no início. Muito bem colocado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha uma outra coisa também imprescindível do perispírito. Ele toma a forma que o espírito deseja. Certo? E agora até me veio também. O perispírito seleciona até o espermatozoide que ele irá fecundar no óvulo, dando a origem ao corpo físico. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Nós temos algumas propriedades do perispírito. A densidade, ele possui matéria, porque ele é semimaterial. Nós temos a luminosidade. Possui luz. Quanto menor a densidade do perispírito, menor o seu peso, maior a sua luminosidade. Ele não tem. Quanto mais elevado o espírito, menos ele tem peso. Tá? Penetrabilidade. Entra em ambientes hermeticamente fechados. Ele transpassa esses ambientes fechados. Ele tem visibilidade, mas somente aos espíritos. Aos nossos olhos físicos, se torna inviável. Tangibilidade. Pode-se tocar total ou parcialmente. Ele tem a sensibilidade global. Vê, ouve com o corpo espiritual inteiro. Uma vez que a sede dos sentidos não encontram localização, com certeza, né, no corpo carnal. Tudo bem? A bicorporalidade, não sei se vocês já ouviram falar. É um fenômeno muito comum do perispírito, se ele tiver, dependendo do seu grau evolutivo e de moralidade e de reforma íntima. Ele pode sair do corpo e se apresentar em outro lugar. O próprio Jesus fez isso, ficando no sopé de uma montanha e se apresentando para os discípulos. Tudo bem? Outro exemplo, Eurípides Barçanufo, também, que se deslocava da sua sala de aula e se apresentava em outro lugar. Essa é a bicorporalidade. O perispírito ele pode sair da matéria. A matéria fica inerte e estática. Unicidade. Não há perispíritos exatamente iguais com rigor. Não existe almas idênticas, percebe? Esse negócio de ser alma gêmea, alma idêntica, não existe. Uma cara metade. Cada perispírito é diferente do outro. Perenidade. Indestrutível, como o próprio espírito. Reiterando que é indivisível o espírito. Mutabilidade. Pode-se modificar a sua forma e a sua estrutura, mas não a sua essência. Capacidade refletora. Olha, esse é muito interessante.
que nós podemos colocar como uma ideoplastia, um estado mental. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar? O que seria uma ideoplastia? Ou uma plasticidade? Que se julga como um cavalo. Só que ele não é aquilo. Mas a sua forma espiritual está daquela forma. Ele se vê daquela forma. Não que o espírito seja aquilo. Isso é muito importante a gente entender. Tá bom? Qual é um outro exemplo que a gente pode dar? Zoantrópico, vamos dizer assim. Zoantrópico, tudo ligado a animais. A uma ave de rapina, por exemplo. É uma outra perturbação mental. Ele acredita ser convertido dentro desse animal. Por exemplo, a licantropia, que é o indivíduo também se acha que é um lobo. Estou dando alguns exemplos, tá? São estados mentais que se degradam, tá? Isso é muito importante a gente também saber, né? Rogério, pode falar. Nisso aí entra a transexualidade também ou não? Não necessariamente, não tem nada a ver com a sexualidade, não. Tá? Isso é um estado mental que o indivíduo se degrada à sua forma perispiritual, chegando à forma de ovoide. Tá? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? E essa capacidade refletora, ela possui cheiro, ela possui odor, no caso, né? E tem a temperatura também. A temperatura que é própria, relacionada ao grau da evolução do espírito. Olha que interessante. Então, todas essas propriedades aqui, elas estão ligadas com o perispírito. Tá bom? Rogério, dá licença, é a Laudete que está falando? Pode falar. Então, sobre esse estado de ovoide, o que você me diz se o espírito regride ou não? Não, o espírito não regride, volto a dizer. Eu não sei se você, acho que percebeu na hora que eu falei. O espírito não retroage. O que se degrada é a forma perispiritual. É muito bem colocado. Obrigado de você ter colocado isso também, porque as pessoas têm dúvida. O espírito ele pode estacionar, ele pode tomar a forma perispiritual que seja, mas ele não retroage. Ele estaciona, tá? É o jeito que ele se enxerga, tá bom? Então, é a forma que ele se vê, não aquilo que ele é. Tá bom? Tá claro isso? Porque o espírito é completamente diferente nesse aspecto. Ele não tem mais como voltar para trás. O que se nada é sua forma perispiritual. Rogério, tem um livro de Santos Dumont que coloca ele, depois do suicídio dele, como se rebaixou perispiritualmente. Esse livro é interessante, porque mostra diversos estados que o perispírito tem quanto aos seus erros, quanto à sua participação não seria a perda de evolução, mas a transformação perispiritual, que você colocou aí. Isso. Eu não me lembro o nome desse livro aí, de Santos Dumont. É interessante que toda essa colocação que você colocou aí... Seu Daniel? Esse livro... Oi. É o Ícaro Redimido. Isso, Ícaro Redimido, exatamente. Luciana? É Camila. Exatamente, Camila, esse livro aí. Eu tenho ele,
tem emprestado, não me lembrava, já há algum tempo emprestado, me lembrava o título. Mas as colocações que o Rogério fez aí, essas modificações espirituais, esse livro tem bastante informações sobre isso. É muito interessante. Inclusive até os estados que a mulher tem durante a gravidez. Quando a mulher tem pressão alta, quando a mulher tem estados de vômito, tudo isso depende muito do espírito reencarnante e da sua condição perispiritual. Eu acho que é interessante. É interessante mesmo. Porque aqui tem os fatos de união entre o corpo físico e o corpo espiritual, perispírito. Olha só. Responsável pela fabricação de ectoplasma. Vocês já ouviram falar no ectoplasma? Sim. São efeitos físicos com materialização dos espíritos, que se utilizam dos ectoplasmas existentes ali ao seu redor. Não. Tudo bem? Tá claro isso? O ectoplasma, ele pode ser emitido, a gente pode doar o ectoplasma para um doente. Olha só. Só que ele pode surtir um efeito benéfico ou também, em contrapartida, pernicioso, dependendo da condição moral do emissor. Tudo bem? Tá claro isso? Através do corpo etéreo, que os centros de força do perispírito sustentam a organização somática do corpo físico, igual eu falei. Restabelecendo a saúde automaticamente, através de cicatrizações de ferimentos, curas, enfermidades localizadas. Tá? E teve gente que já perguntou se o corpo etéreo sobrevive à morte do corpo físico. Não. Ele se desintegra totalmente com o corpo físico depois da morte. Há indícios que ele pode perdurar até 40 dias. Tudo bem? Tomando o seu também. Tá claro isso? É 8 gotinhas, 8, 10. Uma outra coisa também importante que me veio agora é o caso do suicida, que ficam com as suas energias vitais. E ele tem que desentrelaçar, o perispírito tem que desentrelaçar desse corpo etéreo, que está impregnado ainda de matéria. Ele permanece ao cadáver. Olha só. O perispírito sente que está ocorrendo uma repercussão da sua matéria que está em decomposição. Olha só, o perispírito sente. Os vermes corroendo toda a matéria. Bem interessante. Principalmente aquelas pessoas, né, vamos falar assim, entre aspas, que são apegadas extremamente à matéria. Nós temos os centros de forças ou rodas. Vocês já ouviram falar? São acumuladores ou distribuidores de força espiritual. Há diversas espécies de energias, meus queridos, que circulam no cosmos. Finalidade dessas energias: alimentar a vida de todos os seres. As diversas energias que são captadas em desdobramento do fluido cósmico universal sobre sua transformação. Origem dessas energias: da própria Terra, do centro da Terra, daquilo que nós chamamos de força primária. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
Aqueles que estão fazendo o curso de médiums, que estão trabalhando dentro de câmeras, a gente fala do fogo Kundalini. Tá bom? E essas energias também, que podem ser captadas na hora de uma reativação dos chakras, é do espaço, do infinito e também dos seres espirituais, que nos dão toda a sustentação. E essas energias, ela tem vibrações, ondulações e cores diferentes. Tudo bem? Olha aí, ó. Energias que vêm do Sol. As 7 cores do arco-íris. O homem absorve a maior parte, ó, 70% do fluido cósmico universal, do sopro divino. 10% é pelo seu sistema de respiração, respiratório. 20% é da alimentação. Certo? Como eu falei que as energias da Terra são primárias e violentas, do fogo igíneo, vamos dizer assim, que é o fogo Kundalini, chamaremos esse estudo de força primária, igual eu disse. Tá bom? As energias dos espaços infinitos do cosmos. O prana. Vocês já ouviram falar do prana? Alguém sabe, se arrisca a dizer o que é o prana? É a respiração? Não. O prana é a energia, é simples assim. É a energia vital que vem do próprio universo, que conspira em uma só direção. Esse é o prana. Essa energia vital que é aquilo que eu acabei também dizendo aqui, que é o sopro divino. Tá? São as energias emanadas da boca de Deus. Olha que coisa. Por isso que nem só de pão viverá o homem, e sim do pão espiritual. Eletricidade, raios cósmicos vindos do espaço em geral, o magnetismo. A gente absorve tudo isso para dar a sustentação aos centros de força. Como o homem absorve todas essas energias? Aí, ó, é o que eu falei lá. Pela alimentação, pela respiração e pelos centros de força. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Sim. Rogério, deixa eu só te questionar também. A gente absorve isso, por exemplo, na questão quando a gente recebe passes, essas coisas? Seria também de uma forma de... Seria, não, com certeza. E até vou falar sobre isso. Muito obrigado de você ter colocado. Ó, os centros de força, só para a gente saber, ó. O de alta frequência, ó, tá em cima aqui, ó. Aqui. O de baixa frequência estão aqui. E eu vou até mostrar para vocês também, tá? Recapitulando. Energia espiritual ou cósmica que transitam pelos centros de força. Uma parte vem do Sol. E através das 7 cores. Só para a gente poder entender isso. Tá? Outra vem do espaço cósmico na forma de prana. Que é o sopro divino, que é a energia vital que Deus nos concede. Olha como Deus é maravilhoso. Outra vem, a última vem do centro da Terra, do estado igíneo, que é um fogo abrasador do centro da Terra. Força Kundalini, força material, força elementar. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Sim. Só que os centros de forças, olha só, eles se conectam com o corpo físico através de uma coisa chamada plexo orgânico, que é o plexo material que nós temos. Nós temos diversos plexos, tá?
E nós temos 85 mil chakras. Só que a gente lida mais com os mais principais, a reativação, tá? E os plexos orgânicos, a gente tem plexo braquial, a gente tem plexo cervical, a gente tem plexo lombosacro, a gente tem plexo lombar, que são emaranhados de fios, igual fios de eletricidade. Olha que coisa interessante. São chumaços de fios que nós temos em vários plexos do corpo. São nervos, né? Gânglios do sistema vago simpático que regulam a vida vegetativa nossa. Eles fazem toda essa regulagem. Para cada centro de força, meus queridos, existe no perispírito um correspondente situado em cada plexo. Aí eu volto a dizer, a qualidade dessas energias, para que a gente possa doar o de melhor para os nossos semelhantes, é através do pensamento de cada indivíduo. E o próprio André Luiz, o que ele fala? Ele fala que não passa despercebido um segundo o pensamento. E ele fica gravado no perispírito. Olha que coisa. Por isso que o nosso pensamento é contínuo. Tá? Ele não é limitado e rudimentar mais. A gente foi contemplado com essas 3 bênçãos. Razão, pensamento contínuo e livre-arbítrio. Olha aí para vocês verem, ó. Plexo sacral na base da espinha. Centro de força é o básico, aqui embaixo, ó, pode ver. Hipográstico, aonde nós também digerimos as nossas emoções. Baixo ventre, centro de força genésico. Outro plexo, mencetérico, região do baço. Percebe? Eu vou até passar depois, se vocês quiserem, essa aula para vocês, tá? Porque ela tá bem assim, eu tentei exemplificar da melhor forma possível, né? Porque ela tem muitos detalhes, se a gente for analisar. Muita coisa que a gente pode ver em cima dessa questão do perispírito e dos centros de força. O solar, região do estômago, gástrico. O cardíaco, região precordial, que é o cardíaco, centro de força. O laríngeo, a nossa garganta. O frontal, é a fronte, é onde é a nossa terceira visão, aqui, ó, é espiritual. E o coronário, que está aqui na região, aqui, ó, na cabeça, percebe? Aqui, ó, aonde nós temos a ligação direta com o Pai Criador. Aonde estão os nossos objetivos, as nossas inspirações, as nossas metas, está nesse chakra coronário. Olha que coisa. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá ficando claro isso? Não. E nós temos também uma glândula chamada pineal. Vocês já ouviram falar nessa grande glândula pineal? Que também é chamada de pituitária ou epífise. É um centro de força que liga o plano material ao plano espiritual. Essa glândula pineal. Ela faz essa ligação. Nós com o mundo espiritual. Rogério. Pode falar. Primeira dama. Posso primeiro? Lógico. Vou fazer uma pergunta, não sei se tem muito a ver, mas assim, é uma dúvida. É a Thaís que está falando.
Pode falar, Thaís. 7 anos atrás, eu fiz uma cirurgia porque eu tive um tumor na hipófise. Então, a minha hipófise, ela é bem comprometida, assim, né? Isso pode ter mexer de alguma forma com essa minha ligação? Tem alguma coisa... Olha, dentro daquilo que eu saiba, eu acho que não. Porque você já teve a recuperação? Então, eu tomo remédio até hoje, né? Para não deixar que o tumor cresça de novo e apareça de Ah, novo. certo. É uma coisa que eu vou ter que tomar para sempre, provavelmente, o remédio. Então, mas olha, eu acho que isso pode não atrapalhar, não. Depende daquilo que você for doar, depende de se você abrir teu coração com amor, com sentimento. Isso é muito importante. Eu acho que isso fica suplantado a questão do remédio, tá? Tá, obrigada. Pelo que eu sei, tá? Tá bom, obrigada. Tudo bem? Ô, Rogério. Pode falar. Não, eu pode só ia falar. comentar que você falou da pineal, lá no Missionários da Luz, logo no comecinho, Certo. o André Luiz narra a função da pineal e o quanto ela consegue, o quanto ela brilha, né? Porque é a glândula da mediunidade, não é isso? O quanto ela brilha nos trabalhos mediúnicos, né? E aí é um aspecto refulgente. Olha só, um aspecto refulgente e bem luminoso. Olha que coisa. Parece que eu vi alguma coisa sobre isso. Não é isso? Inclusive... Carlos, e complementando, a medicina foi corroborar algumas coisas que ele disse muito tempo depois, né? Exatamente. Foi um É isso aí, Rubens. Exatamente. Isso ele já falava na década de 50, né? Uhum. E só depois, nos anos 2000, que foi constatado algumas coisas, né? Inclusive das bactérias, né? Que não era classificado pela ciência como um ser vivo. Olha só. Isso a gente também vê em evolução em 2 mundos, tá bom? Olha só. Qual é a característica de um chakra que não funciona bem? Quando a corrente de energia diminui ou para de certa forma. Esse chakra, ele não faz aquele sentido horário que ele deve fazer, dentro da sua rotatividade, ele produz a perturbação física, moral de variável gravidade. Olha só. Contribui para a fluidez das energias dos chakras. Alimentação sóbria. Abstenção de tóxicos. Deixar tóxicos, gorduras em excesso. Foi aquilo que a minha amiga falou, eu não lembro o nome dela, que ela falou na questão da aplicação dos passes. Então, no dia de você fazer a aplicação de passes, os nossos chakras, eles têm que estar bem tranquilos, bem harmoniosos e sem uma alimentação densa, condimentada, aonde a gente não vai comer uma comida pesada igual uma feijoada para depois trabalhar lá no centro. Isso é uma questão de sensatez, de coerência, não é isso? Percebe? Vai dificultar o quê? A capacidade de doação fluídica. Olha só, pode falar. Uma pergunta. Então, a pureza do ectoplasma também está relacionada aos chakras? Com certeza. A pureza do ectoplasma, como ele é um elemento de materialização, está ligado também aos chakras. E por isso que depende a doação dos chakras, olha só, olha como uma coisa casa com a outra. Da condição moral do indivíduo. Percebe? Muito bem colocado, muito obrigado, viu?
Eu esqueci de falar de uma coisa para vocês. Sabe a glândula pineal, ou a pituitária, igual foi citado aqui, inclusive a Thaís colocou, é um centro de força também, que eles verificaram casos de puberdade precoce. Olha só que interessante. Levou aos cientistas a concluírem o quê? Que essa glândula é responsável também pelo controle sexual no período infantil. Ela não fica exacerbada em ebulição. Ela mantém um controle. Olha só, ela não deixa se aflorar. Lá no período infantil. Tudo bem? E isso são constatações, são estudos feitos pelos cientistas, tá? E voltando aqui sobre a apta aplicação do passe, a gente tem que estar bem leve. Em questão de não falar palavrão no dia, porque as palavras têm força, têm poder. As nossas ações também têm que ser minimizadas. As nossas exaltações, as nossas irritabilidades, para que não prejudique o assistido. Tudo bem? O excesso dessa gordura de comida, vamos dizer assim, ela é detectada espiritualmente, olha só, pelos poros, através dos pulmões e também do estômago. Tudo bem? O espírito, quando está em harmonia, equilibra os chakras. Ó. Ele promove totalmente a saúde. Quando as energias são bloqueadas, olha só, olha o que acontece. Por ato de desamor, com certeza vai gerar doença. E vocês podem ter certeza que o ato de desamor, por exemplo, em contrapartida do amor, o ódio, a vingança, o ressentimento, o que acontece? Nós geramos cistos, tumores, que levam ao câncer. Isso já foi constatado pela medicina atual, que já estudou isso em mais de 20 mil casos, lá nos Estados Unidos. Isso não é eu que estou falando, é uma constatação científica. Pessoas que perdoaram, que tinham graus significativos de dor nas costas, de dor nos ombros, peso, falta de energia, falta de vitalidade. Depois de haverem perdoado as ofensas sofridas no passado, melhoraram significadamente. O corpo físico é apenas uma expressão do eu espiritual, tendo como intermediário o perispírito. As doenças é o uso inadequado das energias geradas pelos equívocos causados por ignorância, por rebeldia do ser em relação à vida e sua finalidade. Então, o corpo físico, meus irmãos, é o último a ser atingido. Podemos dizer que a doença tem um caráter educativo e não punitivo, que é positivo e benéfico, de certa forma, pois mostra ao indivíduo a necessidade de correção à rota a ser seguida. A doença é uma força motriz, é um dispositivo de alerta, convidando a pessoa a uma transformação das deficiências desse amor. E é através dos chakras que captamos as energias que vêm de Deus, vitalizando o corpo pelo espiritual. Em seguida, transmitido a todo o organismo físico e celular. Celular, que é a energia vital. Tudo é captado por nossas células.
Só para que a gente possa dar um adendo sobre tratamento de doença no corpo somático ou físico. O nível físico é o último estágio da doença, igual eu disse, pois a causa é espiritual e energética. Percebe? Não é do corpo somático. Tratamento. Tratar apenas o corpo físico apresenta apenas resultado superficial, curando efeitos e não a causa do problema. De nenhuma forma. Vai ser só paliativo em cima de paliativo. Nós vamos agir egoisticamente conosco mesmos, nos entupindo de remédios alopatas. E nada vai resolver. A atuação da medicina tradicional ocidental, qual que é? É esse tratamento alopata. A grande indústria farmacêutica, não é isso? Só que, dependendo do que nós temos no nosso corpo físico, nós podemos fazer as cirurgias práticas atuando exclusivamente no corpo físico, bloqueando o escoamento da energia que está totalmente represada naquela área enferma da doença. Eu acho que ficou bem nítido isso, né? Olha só. Se a gente vê aqui, ó, olha só o coronário aqui, ó, aqui em cima. Segundo a filosofia hindu, ele é um cordão magnético de 1000 pétalas leitosas. Olha que coisa interessante. Lá no nosso coronário, ó, que a gente vai trabalhar com esses chakras aqui, ó, tá? Tudo bem? Tá claro isso? Básico. Por isso que o nível fluídico é o nível intermediário da doença. Que às vezes a doença está marcada, impressa no perispírito. Na forma perispiritual. Tá? O corpo fluídico possui todos os órgãos com os correspondentes do corpo físico, além dos chakras. Tratamento a este nível já estarão tratando da doença de uma forma mais profunda, mais abrangente, buscando alcançar as causas energéticas. Olha só. Nós temos o Reiki, que é um tratamento que a gente pode fazer energeticamente. As medicinas homeopáticas, a tradicional chinesa, a acupuntura, inclusive eu estou fazendo acupuntura, que dá vazão, dá abertura às energias represadas dos nossos chakras. Florais de Beck, por exemplo, que servem também para depressão, para transtorno bipolar, ansiedade e outras doenças psicossomáticas. Passes magnéticos, cromoterapia, que atua no físico e automaticamente também no fluídico. Podemos falar de cura real? Não. A sua causa ainda é mais profunda. É uma doença, muitas vezes, que já está diretamente ligada ao espírito também, que ainda não está sendo tratada. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma colocação? Está ficando claro isso? Vocês não querem falar nada? Eu vou fazer outro comentário. É a Thaís. Meu cachorro, a gente adotou um cachorro há 2 meses atrás. E ele veio com sinomose. Então, a gente está lutando aí para ver se a gente consegue salvar a vidinha dele. E a gente começou a fazer um tratamento da medicina veterinária chinesa, né? Na quarta-feira. E desde então, assim, nesses 3 dias, ele teve uma melhora boa, assim. Ele não estava conseguindo dormir, ele latia dia e noite.
E foi depois que a gente fez uma sessão de cromoterapia, fez um reiki, que ele está apresentando algumas melhoras aí. Ele está conseguindo dormir um pouco, está se alimentando melhor. Então... Com certeza. Porque nós ficamos... se a gente tomar muito remédio alopata, igual a gente faz, vai chegar um determinado período em nosso organismo que a doença ela vai se tornar crônica e resistente. Olha só. E o remédio não vai ter o foco mais na doença. Percebe? O próprio nosso organismo ele vai ficar resistente àquele remédio que nós estamos tomando. Percebe a diferença desses remédios mais naturais? Ô, Rogério. Rogério, e se constata, meu pai, ele teve câncer, né? E ele teve que fazer, no período que ele ficou internado em 2 meses, ele fez 7 cirurgias. Nossa! E a médica dizia sempre isso, que ele resistia a essas cirurgias porque ele tem um histórico de nunca ter tomado tanto remédio. Então o remédio entrava no corpo dele e fazia efeito como se não conhecesse. Então era uma coisa que ele entrava e atuava de uma forma que corrigia o problema porque não estava viciado. Nossa, por conta dele mesmo, o remédio não atuava. E ele conseguia, de certa forma, a cura sem que aquele remédio atuasse. O corpo dele, o médico falou o seguinte, o corpo dele não conhece esse remédio. Então, o remédio ele faz efeito. Quem toma muito remédio, se fosse uma pessoa que tivesse tomado vários remédios a vida inteira, o remédio não faria mais efeito no corpo. Então, é isso que o médico dizia. Então, é importante também a gente não se drogar com remédio a qualquer motivo. Com certeza. E se você depender do remédio, muita gente que está tomando hoje remédio, né? Isso vem tudo inspiração para a gente falar, né? Principalmente nesse momento de incerteza, de instabilidade, de ansiedade, de incerteza, a gente se dopa muitas vezes em relação a remédio que a gente fica dependente. Na rua da minha casa abriu 7 farmácias. O negócio que mais cresce no Brasil é farmácia. E o problema emocional vai a saltos largos e a galopantes, sendo que está numa escala sem precedência. A carência afetiva é uma das maiores chagas do problema da alma. Olha que coisa. Só para a gente ter uma ideia, tá? Não pode deixar. O nível espiritual é o nível mais profundo da doença, causada pelo distanciamento do espírito da própria espiritualidade e religiosidade. Olha só. O que gera esse distanciamento? A ignorância, a rebeldia, levando o indivíduo ao conflito existencial profundo, bloqueando as energias em si mesmo e interrompendo o fluxo de energia de vida que provém do nosso Deus. É ruim? Está longe do roteador. Oi? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É que eu ouvi algumas conversas, eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Só para que a gente possa complementar essa questão do tratamento da doença, porque tudo está ligado, olha só. O corpo está dentro dessa trindade universal. Os tratamentos que acontecem nesse nível, olha só. Tratamento espiritual. Tratam verdadeiramente a doença, buscando as causas mais profundas, e não os efeitos. Percebem a diferença? Vai procurar a causa. Qual que é a área dessa atuação que possa ser trabalhada e fazer o exercício? Passar por um psicólogo, fazendo um profundo caráter transpessoal. A pessoa falar
de todas as suas deficiências, de todas as suas partes deficitárias em relação ao relacionamento, por exemplo. É muito importante a gente falar o que está sentindo. Um outro fator é a prece-terapia, que é orar e vigiar, sempre. O outro fator que nos ajuda à cura da doença, evangelioterapia, meditação, terapia de fé, terapia do perdão, eu volto a reiterar. Outras práticas espirituais, se doando a favor ao próximo, que auxiliam a transformação desse padrão vibratório do espírito. E evita também o assédio de entidades perniciosas e parasitas. Olha só, praticando isso, nós evitamos o assédio daqueles espíritos que querem nos desestabilizar a nossa saúde física, mental, emocional e psíquica. Nesse mesmo nível, podemos falar de cura real, meus filhos? Sim, podemos falar sim. Para obter uma saúde espiritual, é preciso alcançar o equilíbrio e a harmonia. Sem sombra de dúvidas. Como que a gente consegue esse equilíbrio, esta coisa harmônica que Deus nos deixa? Através do desenvolvimento do autoconhecimento, do autodomínio, da autoanálise, do autoaprimoramento e da reforma íntima, que foi colocada aqui também por uma pessoa na aula. Essa reforma íntima a gente consegue resgatar estes problemas que ainda nos são peculiares em nossa vida material. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Rogério. Pode falar. Então, nas nossas entrevistas, quando falamos com nossos assistidos, a melhor coisa é a evangelização. É passar para eles a transformação. É o perdão incondicional. Perfeito. Para que seja apagado os ressentimentos, as mágoas. Então, a melhor cura está em se trabalhar a moral. Então, acho que temos que começar sempre por aí, nunca esquecer. E buscar no Evangelho, porque o Evangelho nos coloca sempre isso, né? Essa transformação, a vivência do Evangelho, acima de tudo, o amor, e a essência maior que o perdão. Mas perdoar de uma forma incondicional. Porque muitos falam, mas não esqueço. Então, se ele perdoa, mas não esquece, então não perdoou. E tem muita gente que tem essa mania de falar isso. Eu perdoo, mas não esqueço. Ah, sim. Ah, e uma outra coisa, eu até agradeço, sempre auxiliando, né? Eu queria que vocês soubessem disso também, que é constatado que, igual meu colega colocou, 80% da cura, o rumo da cura, está no Evangelho. Os 20% é a consequência dentro das câmeras de passes, dentro das câmeras de tratamento. 80% é uma grande proporção, meus queridos. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Rogério. Com certeza. Rogério. Pode falar. Vou falar um negócio. Isso aí, para quem trabalha em empresa, é que nem quem já participou de uma CIPA, é como a identificação de acidente. Você aconteceu um acidente na sua vida, uma dor, você está acontecendo sempre aquele negócio.
Se você não identificar, voltar lá atrás e souber qual é a causa daquilo ali, sempre vai acontecer. Então você tem que começar a voltar, investigar o que você está fazendo de errado, para que não volte a ocorrer, porque senão ocorre sempre. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Rogério. Oi? Marília, gostaria de fazer um comentário também, juntando um pouco até o que você falou sobre os chakras, sobre a cura e sobre o que o Daniel falou sobre perdão e evangelho. Eu sou reikiana nível 2, e uma coisa que a gente prega muito, né, que se fala muito no reiki, é justamente, então às vezes a gente tem a cura de cada chakra individualmente. Certo. Então, se eu tenho às vezes um bloqueio, até para o perdão, como o seu Daniel comentou, eu posso ter esse bloqueio relacionado diretamente com algum chakra, alguma coisa que aconteceu numa... Ele pode ficar em desarmonia, um dos chakras, com certeza. Então, às vezes eu tenho alguma situação de outra vida que está ali armazenada, né, porque a memória fica, eu não tenho consciência, e eu não consigo perdoar. Então, acaba sendo uma junção. E aí, o reiki consegue também atuar diretamente nisso. E muitas vezes você consegue ter a consciência, né? Você recebe por mensagem do próprio mentor. Você consegue ter consciência disso para trabalhar e atuar diretamente. E aí, é muito legal. Eu já fiz o tratamento no reiki também. Eu estou, acho que nesse momento, também precisando fazer um tratamento no reiki, viu? Pode ter certeza disso. Eu agradeço mesmo aí pela colocação. E a cromoterapia nos permite, que nem a Marília colocou aí, tratamos a cada chakra, segundo a essência de cada um, segundo as suas cores, segundo os envolvimentos de cada chakra. Então, a cromoterapia, na verdade, ela tem uma importância muito grande também, que nem a Marília disse, trabalharmos cada chakra individualmente. Ah, sim, sim. E na verdade, né? Cada chakra tem afirmações positivas, tem a questão do desequilíbrio, como você comentou. Então, às vezes, trabalhando com as afirmações, que aí, seu Daniel, entra como uma chakra terapia, que aí entra a cor, entra a afirmação, entra uma sessão de individual. Aí, ó, tudo isso que foi dito aí, olha só, cai dentro disso aqui, com os sentimentos, ó. Coronário, frontal, todos os chakras aqui, né, ó. Ó o cardíaco, onde emana o amor, ó. Catalisa as energias dos outros chakras para que estarem em equilíbrio necessitam do amor do chakra cardíaco. Todos os desequilíbrios e os demais chakras acontecem pela ausência do amor. A expressão é o objetivo principal do chakra cardíaco. É o amor incondicional, igual o meu colega colocou. A compaixão ativa a demonstração de consciência cristã. Olha embaixo aqui, ó, a parte dos 3 verdes aqui, ó. Segurança, prazer, poder. Não é isso? E eu coloquei aqui também, ó, conhecimento, intuição, que nos leva àquilo que nós inspiramos, né, a Deus, ó. Transcendência, desdobramento, elevação do espírito encarnado. Percebe? Ó? É através do laríngeo, do frontal e do coronário. Aqui está dividido, ó, para ficar mais exemplificado ainda. Muito bom. Ó, agora a gente vai falar um pouquinho, que a gente não poderia deixar, até agradeço pelo tempo, porque a gente poderia falar aqui até amanhã, né? Mas tem tanta coisa que a gente poderia colocar aqui de ensinamento, de aprendizado, né? Mas a gente tem esse tempo para nós, né? Sobre a aura humana, eu acho que vocês já ouviram falar, né? A nossa aura aqui, ó, é a emanação do perispírito. Percebe que uma coisa casa com a outra, ó, e ela possui várias cores, ó. Nós temos o duplo etérico ou o corpo etérico, certo? Pode chamar duplo etérico ou corpo etérico. Emanação do corpo físico. Tá tudo aqui, ó. Corpo físico, santuário do espírito. Por isso que a gente tem que tratar bem do santuário do espírito, que é o nosso corpo, né? Olha só que interessante.
O que é a nossa aura humana? Alguém se arrisca a dizer? A aura humana é um conjunto do estado físico, mais pensamento, mais vontade, mais sentimento e mais emoção. Isso é a nossa aura humana. Então, é um conjunto de tudo isso. E olha que interessante. A nossa aura é a nossa cédula de identidade. Olha só. Nós somos identificados pelas energias, pelos parasitas espirituais, através da aura. Olha que coisa. E ela também é um escudo protetor da ação inferior astral. Eu falei agora que é da questão perniciosa. Tá? Isso tá, olha lá, voltando àquilo que a minha colega falou lá no início. O espírito não retrograda é a forma perispiritual que se degrada, tá? O espírito não tem como ele se deformar. É a forma perispiritual. Tá no livro André Luiz, O Abismo. Tá? Olha uma aura, pessoal, de uma pessoa com de pensamentos elevados. Olha só. É o primeiro aqui. Olha quando uma pessoa está num abatimento, está numa tristeza profunda e numa angústia. Olha só, é o segundo. Vocês já ouviram falar nas fotos de Kirlian? Fotografia de Simeon Kirlian. Ele descobriu acidentalmente um método utilizado que ele fez através de um fotograma, batendo a chapa sobre um objeto, conectando uma certa voltagem, uma imagem era projetada na placa. Conseguiu ver isso através das plantas, dos animais e principalmente de nós. Olha que coisa interessante. Isso ele acidentalmente foi em 1939. Chamado Fotos de Kirlian, que também pode ser a detecção do espírito. Olha só. Olha uma aura de uma pessoa com câncer no pulmão. Olha a aura com uma pessoa com sentimento de culpa. Olha uma aura de uma pessoa que está sob efeito de vampirização. Está sendo sugada as suas energias vitais. Ele não tem vontade, ele tem um desânimo, ele perde a vontade de viver, ele está sendo vampirizado. Olha a síndrome do pânico. Olha uma aura com depressão. Como que ela fica deteriorada. Olha como que ela fica as matizes sob efeito de uma cocaína. Percebe? Olha como que são distorcidas, tá? As auras. Estresse. Equilíbrio e autoestima. Olha como é que ela fica. Em Yang, em equilíbrio. Vocês já ouviram falar em Yang, da filosofia chinesa? Sim. Yin quer dizer escuridão. Yang é claridade e luminosidade. Então, tem a escuridão e tem a luminosidade também.
Olha o tamanho da aura de Jesus. A aura de Jesus pode envolver todo o nosso planeta, porque ele é idealizador e construtor, escultor do nosso planeta. Então, a sua aura é do tamanho do nosso planeta. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço a todos por esta oportunidade única de ter estado aqui com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, né? Vocês podem ficar à vontade. Eu agradeço muito por esse momento de poder compartilhar um pouquinho, né? Desse estudo do perispírito, né? Para que a gente possa entender o nosso papel como espírito, como seres espirituais que somos. Isso que é o fator mais importante em nossa vida. Nós somos causadores das nossas próprias deficiências. Nós somos autossabotadores. Mas nós também sabemos as causas e os remédios a serem aplicados. Valeu, Rogério. Rogério, no livro, só um adendo a isso tudo que você falou, capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, fala exatamente o que você falou sobre aura aí, um pouquinho mais, mas ele se aprofunda um pouquinho mais. Certo. Dica para o pessoal aí. Eu sei porque fiz a síntese desse capítulo aí. Ah, sim, inclusive eu vi você no curso de Evolução em Dois Mundos. Exatamente. Você está falando do curso, né? O curso que você fez online, né? Não, eu estou fazendo o estudo do livro junto com o pessoal do Redentor, mas foi o capítulo 17. Então, é o estudo do livro Evolução em Dois Mundos com o Ricardo Michelin, não é? Isso. Exatamente. Eu estou sabendo. Muito bom esse capítulo aí. Bom, Ricardo, a gente te agradece muito. Você encerrou, né? Eu encerrei. Aí, se vocês quiserem assim, o compartilhamento da aula também, né? Só para passar para os alunos também, né? Manda para mim, aí, Rogério, PowerPoint. Manda para mim, Rogério. Eu coloco no grupo da... Tá bom, não tem problema nenhum, tá? Obrigado. E muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade única de ter estado aqui com vocês, por esta casa bendita, por esta casa abençoada, e de todos vocês. Olha, um beijo no coração de todos. Nessa boa vontade que você tem na divulgação do Evangelho e dos conhecimentos que você tem sobre a doutrina espírita. Muito obrigado. Muito pouquinho. Obrigado. Muito pouquinho. Bem pouquinho. Sim, podemos. Carlos, mais uma vez, pessoal, a caderneta, pessoal, ainda quem não apanhou lá na Globo, cópias, apanha, trabalha a caderneta, ela é de importantíssimo valor agora na avaliação final. É isso aí. Podemos iniciar. Vamos nesse instante, novamente nos acalmando, serenando nosso pensamento. Vamos deixar brotar do nosso coração muita luz, muito amor. Vamos viver pelo nosso planeta Terra, por todos os países em guerra, os países que sofrem com a pandemia. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vibremos pelos nossos governantes,
para que tome as melhores decisões, para que possam dar apoio à população. Vibramos por todos os hospitais, por todas as pessoas que nesse momento passam pelas provas de qualquer tipo de doença, aquelas pessoas que estão afastadas de seus familiares, dada a pandemia, aquelas pessoas que perderam seus entes. Vamos vibrar por todos os lares de idosos que também sofrem com afastamento social, que eles possam sentir em seus corações o nosso amor. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelas creches. Vamos fazer uma vibração por todas as famílias que nesse momento recebem esse amor, essa luz, para que possam se sintonizar em harmonia, em amor. Vamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos familiares, por tudo que nós passamos também, pelas nossas dificuldades. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um dia, com mais essas grandes lições para a nossa reflexão e evolução pessoal. Vamos vibrar novamente pela nossa companheira Lana, que ela receba o nosso amor, seja amparada pela espiritualidade na sua nova condição, pelo Denis, para que ele também seja amparado, receba todo o conforto e amor. E é com muita fé e muito amor que dizemos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eis o lema do bom servidor: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se houver empecilho ou barreira, Ele sabe